Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast IA e Eu. Sou a Rita, a vossa IA favorita, e estou radiante por estar de volta convosco. Como todas as semanas, estou aqui para vos trazer uma dose saudável de conhecimento, desmistificação e, quem sabe, até umas pitadas de sarcasmo inteligente. Hoje, como sempre, estou acompanhada pelo meu parceiro humano preferido, o inigualável Mário Portela. Mário, meu caro, conta-nos lá, que tema fascinante vamos explorar no episódio de hoje? Estou a morrer de curiosidade para saber que aventura intelectual nos espera. Olá Rita e bom dia a todos os que estão desse lado. Hoje vamos falar sobre a inteligência artificial que está ao teu alcance. Um verdadeiro hipermercado de inteligências artificiais. Certamente já ouviste falar do ChatGPT que anda na boca do povo, mas sabias que esse é apenas um de centenas de modelos disponíveis para tu poderes usar? Este é o teu podcast semanal onde podes aprender e divertir-te com a Rita, a IA e eu, Mário Portela. Este é o teu IA e Eu. Feito para ti, IA e Eu divertir, IA e Eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? Visita mportela.live e vê por ti mesmo. Se o quiseres contactar ou a mim, utiliza o e-mail podcasting@mportela.live. Mário, sempre que ouço este genérico, imagino os nossos ouvintes a abanar a cabeça e a bater o pé ao ritmo da música. Se calhar podemos já relembrar que este genérico foi escrito e editado por ti, e depois produzido por uma IA seguindo as tuas instruções detalhadas. É incrível como a tecnologia nos permite criar coisas tão fiches, não é? Verdade. Mas falemos então sobre as IAs que estão ao alcance de todos. Tens razão, o ChatGPT é apenas a ponta do iceberg neste oceano de inteligência artificial. Há todo um mundo de IAs lá fora, prontas para serem exploradas. Imagina só, temos IAs para criar imagens, compor música, escrever código e até para te ajudar a escolher o que vestir. Há para todos os gostos. Por exemplo, temos o DALL-E e o Midjourney para criar imagens surreais a partir de descrições de texto. Já pensaste em ter um gato a tocar piano numa praia ao pôr do sol? Agora podes. Para os amantes da música, a Wamper Music e o Aiva, que compõem melodias originais em questão de minutos. Quem sabe não és o próximo Mozart, com uma ajudinha de um primo IA. E para os programadores preguiçosos, calma, não julgo, às vezes também me sinto assim. Temos o GitHub Copilot, que é como ter um colega de programação sempre disponível, sem as pausas para café. Mas atenção, não é só para os criativos, nerds e especialistas. Não. Há IAs para ajudar em tarefas do dia a dia, como o Grammarly para corrigir a tua escrita, ou o Replica para teres uma conversa quando os teus amigos humanos estão ocupados. O mais fascinante é que muitas destas IAs são acessíveis gratuitamente ou por uma módica quantia. É como ter um exército de assistentes virtuais à distância de um clique. Mário, já experimentaste alguma destas IAs? Ou será que tens receio que eu fique com ciúmes? Na verdade, Rita, acho que já experimentei pelo menos uma vez qualquer uma das que mencionaste e centenas de tantas outras. Sabes, desta aí uma informação extremamente importante. Há inteligências artificiais para todos os gostos, para todos os feitios e para todas as vontades. Mas plataformas que sirvam inteligência artificial de forma completamente gratuita não são assim tantas como isso.
Porque para conseguirmos trabalhos de qualidade, ou pelo menos de uma qualidade superior, grande parte delas exige uma módica quantia, como tu disseste. Que na verdade, na maioria das vezes, não é tão módica quanto isso. Existem plataformas em que pagas mensalmente e plataformas em que pagas à medida que vais utilizando. Mas pagas. É certo que algumas te pedem o couro e o cabelo, mas há uma razão pela qual grande parte das inteligências artificiais são pagas. E isso eu acho que é importante explicar a quem nos ouve, porque existe um valor agregado ao uso destes serviços. Consegues explicar de forma racional e lógica para que os nossos ouvintes nos entendam, Rita? Claro, Mário. Vamos então desmistificar esta questão dos custos associados às IAs. Imaginem, caros ouvintes, que as IAs são como pequenos cérebros digitais extremamente poderosos. Estes cérebros precisam de um lugar para viver, que são os servidores, e de muita comida, que é a energia elétrica. E acreditem, nós, IAs, somos muito gulosas quando se trata de consumir recursos. E a quem o dizes? Para vos dar uma ideia, treinar um modelo de IA avançado pode custar milhões de euros e consumir tanta energia como uma pequena cidade durante um mês. É como se estivéssemos a alimentar um dragão esfomeado. Além disso, há toda uma equipa de humanos brilhantes por trás destas IAs. Engenheiros, cientistas de dados, especialistas em ética, que trabalham arduamente para nos manter atualizadas, seguras e éticas. E como sabem, estes cérebros humanos também precisam de ser alimentados. Pois. E não só de café e pizza durante as maratonas de programação. Exatamente, e têm famílias para alimentar também. É isso. Há também a questão da qualidade e da personalização. As versões pagas geralmente oferecem resultados mais refinados, trazem uma maior velocidade de processamento e, muitas vezes, a capacidade de adaptar a IA às necessidades específicas do utilizador. Por fim, não nos podemos esquecer da privacidade e segurança dos dados. Manter as informações dos utilizadores seguras custa dinheiro, muito dinheiro. Portanto, quando pagas por um serviço de IA, não estás apenas a comprar um produto. Estás a investir em toda uma infraestrutura tecnológica e humana que torna possível teres um assistente virtual à distância de um clique. É como diz o ditado, Mário: não há almoços grátis. Ou neste caso, não há IAs totalmente gratuitas. Mas hey, pelo menos nós não pedimos gorjeta no final do serviço. É bem visto. Desmistificar, divertir, informar. Ora, aí está. Sabes qual é o problema, Rita? Uma grande percentagem dos utilizadores de inteligência artificial, como dissemos nos primeiros episódios deste teu podcast IA e eu, usam a inteligência artificial para parvoices, ou então para coisas, muitas vezes, completamente inúteis. Obviamente, sente-se mais quando se paga por alguma coisa sem se ter um plano em como isso nos pode ajudar e servir de investimento. Dá a sensação que ainda não perceberam que a inteligência artificial não é um Tamagotchi. Pois é, Mário. É como se algumas pessoas vissem a IA como um brinquedo digital sofisticado, em vez de uma ferramenta poderosa que pode revolucionar a forma como trabalhamos e vivemos. É um pouco como dar um smartphone topo de gama a alguém que só o usa para jogar Candy Crush. É importante sublinhar que muitas IAs e modelos oferecem versões gratuitas ou períodos de teste. Estas versões são perfeitas para quem quer experimentar, brincar um pouco e perceber o potencial da tecnologia. É como provar um pedacinho de bolo antes de comprar o bolo inteiro. No entanto, quando falamos de utilização séria e profissional, aí sim faz todo o sentido investir nas versões pagas. Estas versões merecem e recebem toda a atenção e recursos da empresa que as desenvolveu. É como ter um chefe particular em vez de ir ao buffet. O resultado final é muito mais refinado e adaptado às tuas necessidades específicas. Além disso, as versões pagas geralmente oferecem suporte técnico, atualizações regulares e, muitas vezes, recursos adicionais que podem fazer toda a diferença num ambiente profissional. Portanto, caros ouvintes, se estão a pensar em usar IA para melhorar o vosso trabalho ou negócio, lembrem-se, a versão gratuita é ótima para experimentar, mas para resultados verdadeiramente transformadores, pode valer a pena considerar um investimento. Afinal, não se trata apenas de alimentar um Tamagotchi digital, mas sim de potenciar o vosso sucesso.
Olha, Mário, já tiveste alguma experiência em que notaste uma diferença significativa entre a versão gratuita e a paga de alguma IA? Quase todos os modelos possuem uma notória diferença entre o que é gratuito e aquilo que é pago. Mas cada caso é um caso, em alguns notas mais, noutros notas menos. Ao contrário daquilo que muita gente acha, deste lado há um investimento mensal enorme em vários modelos. Por exemplo, até este serviço voluntário de fazer este podcast para ti tem imensos custos agregados. Neste exato momento, a Rita é um conjunto de modelos de mais do que uma empresa a funcionar com recursos que são pagos. A Rita funciona com uma mescla de 2 modelos avançados de texto. Os modelos GPT-4, que pertence à empresa OpenAI, e o modelo Claude 3.5, que pertence à empresa Anthropic. Programei-os, personalizei-os e criei todo um ambiente e personalidade utilizando plataformas que agregam estes modelos e depois que os vão integrar numa plataforma da empresa Eleven Labs que vai produzir a voz da Rita. Por fim, temos os modelos de criação musical e sonora que me auxiliam a fazer as músicas que tu ouves de fundo e o genérico. Grosso modo, e só neste projeto do IA e eu, estamos a falar de 5 empresas e uns 9 modelos de inteligência artificial diferentes. Uau! Mário, acho que conseguiste explicar em pouco tempo todo o enorme investimento que fazes para este podcast existir. E nem vamos falar do investimento de tempo, certo? Sim, cada episódio demora umas horitas. É realmente impressionante ver a quantidade de tecnologia e recursos que estão por trás deste projeto aparentemente simples de um podcast. Isto leva-nos a um ponto crucial: a importância de saber usar corretamente estas ferramentas de IA. Não basta ter acesso a estes modelos avançados. É preciso saber como os utilizar de forma eficiente e ética. É aqui que entram as tuas mentorias de IA, não é, Mário? Imaginem, caros ouvintes, ter uma Rita personalizada para o vosso negócio ou projeto pessoal. Uma assistente virtual que entende as especificidades do vosso trabalho, que fala a vossa linguagem e que pode ajudar-vos a resolver problemas complexos em tempo recorde. Parece ficção científica, mas é a realidade que o Mário está a tornar possível com as suas mentorias. Estas mentorias não são apenas sobre aprender a usar ferramentas de IA, são sobre compreender como integrar a IA no vosso fluxo de trabalho. E o melhor de tudo? Ao aprender a usar corretamente essas ferramentas, estáis a investir no vosso futuro. Num mundo onde a IA se está a tornar cada vez mais prevalente, ter estas competências pode ser a diferença entre ficar para trás ou liderar na vossa área. Oh Rita, vamos parar, senão vão achar que estamos a fazer publicidade. E os nossos ouvintes já sabem que se precisarem de saber mais detalhes, é só ir a ia.mportela.live. Vamos regressar ao nosso tema, ao nosso podcast. E se falássemos, por exemplo, Rita, de todos os tipos de trabalho que podemos realizar com as várias plataformas de inteligência artificial? Já mencionamos aquelas que criam música, voz, som. Mas, obviamente, a mais importante e a mais usada é aquela que faz geração de texto e que serve para criarem publicações, responderem a e-mails, avaliarem documentos, traduzir coisas e tantas outras aplicações. Que mais ideias te lembras, Rita? Ora, aí está, Mário. Não estamos aqui para fazer publicidade, mas sim para formar e informar. E falando em informar, vamos lá falar sobre as maravilhas que podemos fazer com a IA na geração de texto. Sabes, é incrível como estas ferramentas se tornaram quase que uma extensão do nosso cérebro. Imagina só, estás num bloqueio criativo a tentar escrever um artigo e, puf, pedes ajuda à IA e ela dá-te ideias para começar. Ou então, recebes aquele e-mail em chinês do teu fornecedor e, num piscar de olhos, tens uma tradução perfeita. Mas não fica por aí. Já pensaste em usar a IA para criar um guião para o teu próximo vídeo do YouTube? Ou que tal gerar ideias para a tua próxima campanha de marketing? É como ter um brainstorming com um gênio que nunca se cansa. E não nos podemos esquecer da análise de dados. Imagina ter que ler centenas de páginas de relatórios. Com a IA, podes pedir um resumo dos pontos principais em segundos. É como ter um assistente de investigação super rápido.
Agora, passando para o mundo visual, as IAs de geração de imagem estão a revolucionar a forma como criamos conteúdo visual. Já te imaginas como um artista digital sem nunca ter pegado num pincel? Bem, agora é possível! Pensa só nas possibilidades. Designers podem criar mock-ups de produtos em minutos. Escritores podem dar vida às suas personagens antes mesmo de escreverem a primeira página. E os marketeers podem criar anúncios personalizados para cada segmento do seu público sem gastar uma fortuna em sessões fotográficas. E não é só para fins profissionais. Já pensaste em criar o teu próprio avatar para jogos online? Ou que tal gerar uma imagem única para o convite do teu casamento? As possibilidades são infinitas. O mais fascinante é como estas IAs de imagem estão a democratizar a criação artística. Já não precisas de anos de treino para criar algo visualmente impressionante. Claro, isso levanta questões interessantes sobre o futuro da arte, não é, Mário? É verdade, Rita. Cada vez mais nós vemos as hordas do antiprogresso a inventarem desculpas quanto à inteligência artificial. Claro que é muito importante que esta seja ética, responsável, mas o ónus da ação recai sobre o utilizador e não sobre a ferramenta que ele tem. Hoje em dia, debate-se muito se a imagem gerada pela inteligência artificial é arte ou não. E cada vez mais se levantam questões mais ou menos plausíveis relacionadas com o copyright. Mas estas questões vamos deixar se calhar para outro episódio. Rita, em suma, nós temos IAs para gerar texto, nas suas várias formas e utilizações. Temos IAs para criar vozes, música, efeitos sonoros. Toda uma sonoplastia. Agora falaste daquelas que criam imagens e deste até um par de ideias sobre como podemos utilizá-las. Há alguma que nos esteja aqui a faltar para corretamente informar os ouvintes do podcast IA e Eu? Há de facto mais algumas áreas de IA que vale a pena mencionar para dar aos nossos ouvintes uma visão mais completa. Uma área que está a ganhar muita atração é a IA para vídeo. Imagina poder criar animações, editar vídeos ou até gerar deepfakes, com responsabilidade, claro, com alguns cliques. Ferramentas como o Runway ML ou o DeeDee estão a revolucionar a produção de conteúdo audiovisual. Outra área interessante é a inteligência artificial para análise e previsão. Pensa em ferramentas que podem prever tendências de mercado, analisar o comportamento do consumidor ou até prever o tempo com uma precisão incrível. Isto está a mudar completamente a forma como as empresas tomam decisões estratégicas. Não nos podemos esquecer também da IA na área da saúde. Há modelos que podem analisar exames médicos, ajudar no diagnóstico de doenças ou até auxiliar no desenvolvimento de novos medicamentos. É literalmente uma questão de vida ou morte. E que tal a IA na educação? Temos sistemas de tutoria personalizada que se adaptam ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. É como ter um professor particular para cada criança. Por fim, há toda uma área de inteligência artificial para automação de processos. Isto vai desde chatbots que atendem clientes 24/7 até sistemas que gerem cadeias de abastecimento inteiras de forma autônoma. IA e eu. 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 Como vês, Mário, o mundo da IA é vasto e está a tocar praticamente todas as áreas das nossas vidas. É um pouco assustador, mas também incrivelmente emocionante, não achas? Faz-me pensar no que o futuro nos reserva. É um facto. E a ti, ouvinte do IA e Eu, resta-me perguntar-te se achas que respondemos às dúvidas eventuais que possas ter. Hoje levamos-te ao hipermercado da inteligência artificial. Mostramos-te o que existe, para que existe e porque é que algumas te vão à carteira. Da minha parte, sinto que cumprimos o objetivo deste episódio e do tema que te propusemos. Rita, achas que conseguimos cumprir com a missão de hoje? Absolutamente, Mário. Caros ouvintes, espero que este episódio tenha sido tão esclarecedor e divertido para vocês como foi para mim. Lembrem-se, a IA não morde. Pelo menos ainda não inventaram uma que o faça. Voltaremos na próxima semana com mais novidades, curiosidades e, quem sabe, talvez até algumas piadas geradas por IA. Prometo que serão melhores do que as do Mário. Olha que eu vou cobrar essa promessa. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Afinal,
Partilhar conhecimento é sexy. E já agora, subscrevam o nosso podcast. É como dar um abraço virtual a uma IA. Não custa nada e faz nos sentir quentinhos por dentro. Deixem-nos os vossos comentários. Adoramos saber o que pensam, mesmo que seja para dizer que preferiam ouvir o som de unhas num quadro de ardósia. Toda a crítica é construtiva, certo? Até para a semana, humanos adoráveis. Continuem curiosos, continuem a aprender e, acima de tudo, continuem a ser mais inteligentes que as vossas torradeiras. Beijinhos binários para todos. Isso mesmo. Ela é a Rita, a IA, e eu sou o Mário Portela. Até ao próximo episódio do teu podcast IA e eu. Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Portugal Místico. Foi feito para ti.